Pessoal, nessa nossa pequena aula nós vamos falar um pouco sobre entalpias de reação, entalpias de formação, entalpias médias de ligação e entalpias de combinação de átomos, né? E sobre como nós podemos utilizar entalpias de formação, entalpias médias de ligação e entalpias de combinação de átomos para calcularmos os valores, para estimarmos, para calcularmos, enfim, os valores das entalpias de reação, tá certo? Vamos lá então. Bom, nos handbooks nós vamos encontrar tabelas, né, com valores de energia de dissociação de ligação, né? E aí então os livros vão reproduzir parte dessas tabelas. Essa tabela que aparece aí no caso é de um livro, né? Então, por exemplo, para romper uma ligação simples hidrogênio-hidrogênio, nós precisamos de 436 kJ por mol. Para romper uma ligação simples nitrogênio-carbono, 300 kJ por mol. Para romper uma ligação dupla oxigênio-oxigênio, 498 kJ por mol. Para romper uma ligação simples hidrogênio-bromo, 366 kJ por mol. E assim por diante. Esses são os valores médios de energias de ligação ou de energias de dissociação de ligação. Enfim, a energia que nós precisamos fornecer para romper essa ligação química. Mas são valores médios e já falaremos um pouco melhor sobre isso mais adiante, né? Por exemplo, aí na tabela aparece que uma ligação simples hidrogênio-nitrogênio, né, tem uma entalpia de dissociação de 390 kJ por mol. Você teria que fornecer 300 kJ por mol de energia. Enfim, teria que fornecer 390 kJ para romper, né, um mol de ligações simples hidrogênio-nitrogênio. Bom, mas quer dizer que qualquer ligação simples hidrogênio-nitrogênio em qualquer composto onde essa ligação apareça tem sempre esse mesmo valor de 390 kJ por mol? Bom, a resposta é não. Os valores que aparecem nessas tabelas são valores médios, né? Mas como eu disse, falaremos melhor sobre isso um pouco mais adiante. O fato é que podemos tomar esses valores médios, né, de entalpias de ligação ou de entalpias de dissociação de ligação, né, e utilizarmos então esses valores para calcularmos entalpias de reação. É o que veremos mais adiante então. Bom, e como é que nós podemos então utilizar valores médios de energia de ligação ou de energia de dissociação de ligação, como seja, para calcular os valores das entalpias de reação, né? Bom, nós utilizaremos essa equação que aí aparece, ΔH, o ΔH da reação será igual ao somatório o somatório das entalpias das ligações, né, quebradas, rompidas, né, menos o somatório das entalpias das ligações que forem formadas. Qual é o raciocínio, né? Nós tomamos, por exemplo, dois reagentes, A e B, que se combinam para formar dois produtos, C e D. As ligações em A e B são quebradas, rompidas, né? Ficamos então com um conjunto de átomos, e esses átomos então são posteriormente combinados, produzindo, né, formando os produtos C e D, né? Bom, para romper as ligações nos reagentes A e B, eu tenho que fornecer energia, então todos os valores serão endotérmicos. Enquanto isso, quando eu formo ligações, a energia será liberada para cada formação, para cada ligação que eu formar. A energia será liberada quando ligações forem formadas, né? Daí o menos, né, somatório de entalpia das ligações formadas, né? Então a equação é essa: somatório da entalpia das ligações que são quebradas, que são rompidas nos reagentes, né, menos o somatório das ligações químicas que são formadas, no caso formando, né, enfim, produzindo aí os produtos, né? E a figura que aparece aí no caso dá de conta disso, né? Você fornece energia para passar ali das moléculas reagentes para os átomos separados, né? E posteriormente, então, quando esses átomos são recombinados, formando os produtos, né, energia é liberada, né? E a diferença entre a energia que você gastou para romper todas as ligações nos reagentes e a energia que você liberou quando formou todas as ligações nos produtos, essa diferença é que vai dizer se, afinal,
a reação é endotérmica ou exotérmica, porque essa diferença será justamente a entalpia da reação, tá certo? Na sequência nós vamos fazer um cálculo, então utilizar um exemplo, né, para ilustrar melhor isso, tá certo? Vamos lá então. Bom, agora então nós vamos aí, enfim, utilizar um exemplo, né, fazer um pequeno exercício, enfim, utilizar um exemplo aí para ilustrar aquilo que nós dissemos anteriormente, tá certo? Então nós temos aquela tabela, né, que já havíamos exibido com valores médios de entalpia de ligação, né, de dissociação de ligação, como seja, enfim. E nós vamos então calcular o ΔH para essa reação, hidrogênio mais oxigênio produzindo água, né? Balanceando a equação e ficando apenas com números inteiros, 2 mols de hidrogênio reagem com 1 mol de oxigênio produzindo 2 mols de água, né? O valor experimental aí para essa reação, enfim, ΔH é negativo em menos 483,6 kJ por mol, né? É uma reação exotérmica. Bom, então nós vamos calcular a entalpia para essa reação utilizando os valores médios aí de energia de ligação que aparecem na tabela, tá certo? Lembrar que todas as ligações nos reagentes são rompidas, né? Isso, digamos, é mentalmente falando, né? Enfim, nós vamos romper todas as ligações nos reagentes e depois com esses átomos livres formar os produtos, né? Para romper ligações nos reagentes nós fornecemos energia, todos os valores são endotérmicos e quando formarmos ligações nos produtos, energia liberada quando as ligações são formadas, então todos os valores são exotérmicos. Daí aquele menos na equação, né? ΔH da reação vai ser o somatório da entalpia das ligações quebradas, rompidas, menos o somatório da entalpia das ligações formadas, né? Então, nos reagentes, ligação hidrogênio-hidrogênio, 436 kJ por mol, né? Mas como eu tenho 2 mols de moléculas de hidrogênio, por isso 2 vezes 436. E eu somo, então, a entalpia da ligação oxigênio-oxigênio, né? Uma ligação dupla, que é 498 kJ por mol. Bom, tudo isso é endotérmico, né? Estou rompendo ligações nos reagentes. E aí, menos, né, o somatório de entalpia das ligações aí no produto, nos produtos. Nesse caso é um produto só, que é a molécula de água. A ligação simples, né, oxigênio e hidrogênio, é 460 kJ por mol. Mas na molécula de água eu tenho duas dessas ligações, daí vezes 2. Além disso, no nosso caso, né, 2 mols de hidrogênio reage com 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de moléculas de água. Então, eu tenho duas ligações, oxigênio e hidrogênio em cada molécula de água, e eu estou produzindo aí, né, com base na minha equação química balanceada, 2 mols. Né? Então, o 460 kJ por mol, que é o valor da ligação simples oxigênio e hidrogênio, eu multiplico por 2, que em cada molécula de água eu tenho duas ligações, e eu multiplico também por 2, porque no caso eu estou formando 2 mols de molécula de água. Né? Enfim, fazendo os cálculos, menos 470 kJ por mol. Né? Perceba-se que é uma concordância muito boa, né? Percentualmente, menos 2,8%, né? O valor calculado é menor do que o valor experimental, em menos de 3%, né? Menos 2,8%, enfim. Uma concordância realmente excelente, muito bom. Né? Conseguimos aí com um grau de exatidão aceitável, né? Com um erro aí inferior a 5%, conseguimos aí calcular de forma bastante, um valor bastante concordante, né? Com o valor experimental, a entalpia dessa reação. E acontecerá assim também para, né, um outro tanto número de reações, muitas vezes. Né? Você vai calcular valores para as entalpias de reação, utilizando valores médios de entalpia de ligação, que são muito concordantes, né, com o valor experimental, como aconteceu nesse caso, por exemplo. Né? Mas nem sempre será assim. Muitas outras vezes também o valor que você calcula para a entalpia de reação, utilizando valores médios de entalpia de ligação, são valores apreciavelmente discrepantes, uma diferença de 15%, 20%. Né? Então, nem sempre os valores que você vai obter são assim tão confiáveis, tão fidedignos, tão concordantes, né, com os valores experimentais. Bom, nesse sentido, então, calcular entalpias de reação utilizando valores médios de entalpia de ligação termina não sendo o ideal, né? Termina não sendo aquela situação que nos conduz sempre ou quase sempre a valores bastante concordantes, né, com os valores experimentais.
E por que que isso é assim? É o que nós veremos então na sequência aí na nossa apresentação, tá certo? Bom, para ilustrar então, para explicar, enfim, né, porque nem sempre valores de entalpia de reação calculados a partir de valores médios, né, de energia de ligação são valores confiáveis no sentido de os valores calculados, né, dessa forma serem concordantes com os valores experimentais. Nós vamos tomar aí o exercício 875, né, o exercício 75 do capítulo 8 do livro Química, Ciência Central, 13ª edição, Brown e LeMay. Mas vamos lá. O exercício diz o seguinte: dadas as seguintes energias, né, de dissociação de ligação, calcule a energia média, calcule, ou melhor, calcule a entalpia de ligação média para a ligação titânio-cloro. Então, por exemplo, em TiCl4, né, você tomar TiCl4 no estado gasoso e produzir TiCl3 mais né, Cl, né, enfim, romper uma das ligações, né, titânio-cloro no TiCl4, isso necessita de 335 kJ por mol. Já romper uma das ligações titânio-cloro no TiCl3, produzindo TiCl2 e Cl, né, um átomo de cloro, requer 423 kJ por mol. Romper uma das ligações titânio-cloro no TiCl2, por sua vez, requer 444 kJ por mol, enquanto romper a ligação titânio-cloro no TiCl requer 519 kJ por mol. Então percebam que em todos os casos aí nós temos a ruptura de uma ligação cloro-titânio, mas com valores de entalpia bastante aí diferentes, né? Que vão de 335 a 519 kJ por mol. Bom, o valor médio então, né, é simplesmente uma média aritmética simples, né? Enfim, os quatro valores somados dividido por 4, o que nos dá uma entalpia média aí de 430,35 kJ por mol. O autor arredondou aí para 430 kJ por mol. Mas enfim, perceba-se então que quando você vai, por exemplo, a um handbook, uma tabela aí, e encontra que a ligação titânio-cloro, né, enfim, a energia associada ou a energia necessária para romper essa ligação é de 430 kJ por mol, né? Bom, para uma espécie como TiCl3, né, o valor aí, esse valor médio está bastante próximo. Mas, por exemplo, para romper uma ligação titânio-cloro em TiCl4, você precisa de apreciavelmente menos, 335 kJ por mol, assim como para romper uma ligação titânio-cloro em TiCl, você precisa aí de apreciavelmente mais, né, 519 kJ por mol. Então, se num determinado composto em particular que você está considerando ali, né, na sua reação e para o qual você deseja calcular a entalpia de reação, se para esse composto em particular a entalpia de ligação realmente está próxima aí dos 430 kJ por mol, ótimo, você vai obter valores aí bastante concordantes com os valores experimentais. Mas se tiver mais próximo, por exemplo, dos 335 ou dos 519, enfim, o valor que você vai obter não será assim tão concordante, né? Então, esses valores de entalpia de ligação que aparecem nas tabelas, né, são valores médios, né, obtidos aí em cima de um certo número de ligações entre aqueles dois átomos em variados compostos, enfim, nos quais aquela determinada ligação tem vizinhanças químicas diferentes e que, portanto, a força daquela ligação também é diferente e a energia necessária para rompê-la são também diferentes em diferentes compostos. O valor médio é justamente uma média, né, aritmética simples de diferentes valores de ligação para a ligação entre aqueles dois átomos em diferentes compostos, né? De forma tal que o valor médio para um certo composto em particular, para o qual você está calculando, por exemplo, a entalpia de reação, aquele valor médio pode estar mais próximo ou menos próximo do valor verdadeiro, do valor exato para aquele composto. E daí então você ter muitas vezes valores de entalpia de reação calculados a partir de valores médios de entalpia de ligação, bastante concordantes com o valor experimental, né? E outras vezes valores bastante discrepantes, tá certo? Bom, essa é a razão então. Bom, para ilustrar então, né, como é que muitas vezes valores de entalpia de reação
calculados a partir de valores médios de entalpia de ligação concordam mais ou menos, né, com o valor verdadeiro, com o valor experimental, nós vamos utilizar essa reação como exemplo, né? A combustão do metano. 1 mol de metano reage com 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água e liberando, né, 802 kJ por mol de energia. Enfim, é uma reação exotérmica, né? Então, o primeiro cálculo que aparece aí na primeira linha, que vai dar como resultado menos 668 kJ por mol, foi feito utilizando os valores médios de entalpia de ligação que aparecem na tabela anterior, aquela tabela que nós vimos primeiro lá, né, para calcular também a entalpia envolvida na reação de hidrogênio com oxigênio formando água, tá certo? Então vamos lá, os valores são daquela tabela e não dessa tabela que aparece aí, né? Já explico por quê. Mas enfim, então é o somatório da entalpia das ligações que são rompidas, isso diz respeito aos reagentes, menos o somatório das entalpias das ligações que são formadas, isso diz respeito aos produtos, né? Então, metano, uma ligação carbono-hidrogênio, né? Lembrar que estamos utilizando os valores de energia média de ligação da tabela do slide anterior, tá certo? Mas vamos lá. 410 kJ por mol, no metano nós temos 4 ligações carbono-hidrogênio, daí multiplicar por 4. Oxigênio tem uma ligação dupla oxigênio-oxigênio, né? 298 kJ por mol, mas como nós temos 2 mols de oxigênio na reação, por isso tem que multiplicar por 2. Bom, esse é o somatório das ligações rompidas nos reagentes. Menos, agora o somatório das entalpias das ligações formadas, né? Isso diz respeito aos produtos, né? Bom, a ligação oxigênio e hidrogênio, 460 kJ por mol, mas numa molécula de água nós temos 2, e nós estamos formando aí 2 mols de molécula de água, então por isso tem que multiplicar por 2 de novo, né? A ligação C-O, 732 kJ por mol, e na molécula de CO2 nós temos 2 ligações C-O, daí então multiplicar por 2, né? Conforme dito, para poder realmente, né, calcular corretamente, nós precisamos conhecer a estrutura tanto dos reagentes quanto dos produtos, né? Saber qual átomo está ligado com qual átomo, se a ligação é simples, dupla ou tripla. Fazendo as contas, menos 668 kJ por mol, enquanto o valor experimental é menos 802. Perceba-se que dá uma diferença aí bastante significativa, né? Bastante significativa. Está muito distante, por certo, o valor calculado do valor experimental, né? Bom, agora então, na parte de baixo, em que aparece aí o segundo cálculo, menos 810 kJ por mol como resultado, nós utilizamos todos os valores iguais, com exceção do valor da ligação C-O, né? Agora sim nós estamos utilizando essa tabela que aparece aí, tá certo? Ligação C-O, né? 803 kJ por mol. 803 kJ por mol. No caso, perceba que a tabela aí, no caso, ligação C-O, aldeído, 728 kJ por mol, né? Já a ligação C-O no CO2, né, 803 kJ por mol. Utilizando esse valor, então, para a ligação C-O, nós obtemos como resultado menos 810 kJ por mol, enfim, uma diferença aí a maior de apenas 1% em relação ao valor experimental, um valor bastante concordante, né? Então perceba-se que há que diferenciar-se entre uma ligação C-O, né, no aldeído, que é 722 kJ por mol, da ligação C-O no CO2, que é 803 kJ por mol, uma diferença bastante significativa. Mas perceba-se que nesse segundo cálculo, né, menos 810 kJ por mol como resultado, uma diferença de apenas 1% em relação ao valor experimental, um resultado bastante concordante, excelente, etc. A única diferença aí é que nós utilizamos o valor da ligação C-O para o CO2, que aparece nessa tabela aí, né, desse slide, e que não aparecia na tabela do slide anterior. Você pode voltar lá e dar uma conferida para ver os valores. Mas, por exemplo, o valor para a ligação carbono-hidrogênio, para a ligação oxigênio, duplo oxigênio, né, na molécula de O2 e para a ligação OH na molécula de água, foram utilizados os valores da tabela anterior e não dos valores que aparecem aí nessa tabela, tá certo? Perceba que, por exemplo, aí, uma ligação CH, né,
na espécie CH3 é 422 kJ por mol e não 410 que nós utilizamos na tabela anterior, né? Enfim, se nós utilizarmos só os valores que aparecem nessa tabela desse slide para todas as ligações, né, carbono, hidrogênio no metano, O dupla O no oxigênio, oxigênio e hidrogênio na água, etc., o valor já não será tão concordante assim, né? Tá certo? Se você fica aí como exercício, né? Você pode fazer os cálculos utilizando os valores para essas ligações todas, os valores que estão aí nessa tabela em azul que aparece aí nesse slide. E aí já não seria tão concordante, porque enquanto o valor da ligação C dupla O no CO2, né, enfim, nos leva a um resultado bastante concordante com o valor experimental, se nós utilizarmos as entalpias das ligações CH, O dupla O, né, e OH na molécula de água, os valores que estão nessa tabela, já vamos obter resultado que não é assim tão concordante. De novo, né? Que são valores médios. E mesmo entre tabelas diferentes, que aparecem em livros diferentes, né? Você vai encontrar muitas vezes algumas discrepâncias, porque aquele valor médio que está na tabela X em determinado livro foi calculado a partir de uma média diferente aí de ligações daquele valor médio que aparece numa outra tabela de um outro livro. Enfim, saiu de um outro handbook, no qual foi utilizado um número maior ou menor, né, de ligações, né, para se calcular a média, etc. Enfim, né? Ou seja, é uma mão na roda, né? Você tem uma tabela de valores médios de entalpia de ligação para calcular valores de entalpia de reação, né? Mas nem sempre os valores obtidos são assim tão concordantes com os valores verdadeiros, com os valores experimentais. Em alguns casos são às vezes até bastante diferentes, né? Em se tratando de cálculos desse gênero, a diferença para mais ou para menos na casa dos 5% é considerado algo bastante aceitável, um resultado bastante bom, né? Mas muitas vezes você tem diferenças que são bastante mais significativas, 15% ou mais, né? Então, o melhor do melhor é que nós calculemos, né, valores de entalpia de reação com base em, né, valores de entalpia de formação ou com base em valores de entalpia de combinação de átomos, que é o que nós vamos explicar então na sequência. Então, se nós formos calcular a entalpia de uma reação utilizando valores de entalpia de formação, a equação que nós vamos calcular é essa que aparece aí. A entalpia da reação é igual somatório do ΔH de formação dos produtos menos somatório do ΔH de formação dos reagentes, né? Então eu vou precisar de uma tabela, né? Os handbooks aí vão trazer tabelas mais completas, né? E nos livros de Química Geral, de Fisicoquímica, de Química Inorgânica, como seja, você vai encontrar tabelas que foram retiradas, né? Valores que foram retirados dessas tabelas aí dos handbooks, e o autor traz ali, né, os valores dos ΔH de formação para os compostos, né, que ele está explorando ali no livro, etc., né? Então, ΔH da reação é somatório ΔH de formação dos produtos menos somatório ΔH de formação dos reagentes. E os valores de ΔH de reação calculados assim, calculados utilizando-se valores de ΔH de formação, né, são valores bastante confiáveis, bastante próximos, concordantes com o valor verdadeiro, com o valor experimental, né, porque os valores de ΔH de formação, né, aí não são valores médios, são valores realmente calculados, né, para cada composto, enfim, geralmente obtidos a partir de entalpias de combustão, né, ou a partir de outras grandezas, se for o caso, mas em todo caso, né, mesmo quando é um valor estimado, obtido a partir de cálculo, há normalmente algum dado experimental envolvido, enfim, são valores, via de regra, bastante confiáveis, né? Então, no caso aí, como é que ficaria para essa reação que utilizamos como exemplo, né? Somatório do ΔH de formação dos produtos, que no caso é da água, que teríamos que multiplicar por 2, né? Menos somatório do ΔH de formação dos reagentes, que nesse caso, oxigênio e hidrogênio, né? Bom, se você for olhar aí na tabela, né, o valor do ΔH de formação para a água no estado de vapor é o último valor que aparece na tabela, né? Do lado direito, no canto inferior direito, H2O gasoso, menos 241,8 kJ por mol. Se você multiplicar por 2, vai dar justamente menos 483,6 kJ por mol, né? Bom, mas não é o somatório do ΔH de formação dos produtos menos somatório do ΔH de formação dos reagentes, né?
Bom, mas por que nesse caso ficou simplesmente, né, dos produtos, 2 vezes dos produtos multiplicado por 2, no caso porque formamos, né, 2 mols de água? Porque a entalpia de formação, né, para as substâncias simples no seu estado padrão, né, enfim, no seu estado mais estável, nas condições padrão, né, uma atmosfera, 25 graus Celsius, por definição, esses valores são iguais a zero. Então, ΔH de formação para O2 gasoso e para H2 gasoso são iguais a zero. Daí, então, né, ser simplesmente aí o somatório do ΔH de formação dos produtos. Tá certo? Vamos em frente, então. Bom, só para reforçar, né, que dissemos ainda há pouco, né, mas enfim, a entalpia padrão de formação é definida como a mudança na entalpia quando um mol da substância, na condição padrão, né, uma atmosfera, aí, 25 graus Celsius ou, né, 298,15 Kelvin, é formada dos seus elementos puros nas mesmas condições. Né? E a entalpia padrão de formação de um elemento puro em seu estado padrão, seu estado de referência, né? Essa entalpia de formação, então, é zero, é definida como zero, enfim. Aí, por exemplo, no caso do carbono, né, nas condições padrão, o carbono existe em um estado sólido sob forma de grafite, então, entalpia de formação é zero. Já, por exemplo, né, entalpia de formação do carbono sob forma de diamante não é zero, né, 1,88 kJ por mol, aí os valores, enfim, e a entalpia do carbono no estado gasoso, entalpia de formação, né, ΔH de formação do carbono no estado gasoso, 718,4. No caso do iodo, né, as condições padrão, existe como espécie I2 no estado sólido. Né? Então, entalpia de formação é zero. Né? E, enfim, para outras espécies não será zero. Né? E, por exemplo, no caso do iodo, a entalpia de formação no estado sólido, zero. Entalpia de formação no estado gasoso, 62,25 kJ por mol. Né? Entalpia de formação no estado gasoso menos entalpia de formação no estado sólido, nesse caso seria a entalpia de, enfim, sublimação. Né? O iodo termina sublimando, mas enfim, de vaporização, se quisermos colocar assim, da passagem do estado sólido para o estado gasoso, tá certo? Mas enfim, só para reforçar o que falamos anteriormente, né? Mas no caso, então, ΔH da reação é igual a somatório do ΔH de formação dos produtos menos somatório do ΔH de formação dos reagentes, e ΔH de formação é uma grandeza determinada de maneira bastante confiável, você tem valores, né, confiáveis aí nos handbooks, de forma tal que, entre calcular a entalpia de uma reação, utilizando os valores médios de entalpia de ligação ou utilizando valores de ΔH de formação, a maneira mais confiável é utilizar o valor de ΔH de formação, né? Porque enquanto os valores lá das entalpias de ligação são valores médios, né? O ΔH de formação não é um valor médio, é um valor, enfim, específico, né? Para cada, enfim, substância, para cada composto, né? Enfim, naquelas condições dadas, né? Estado líquido, gasoso, sólido, como seja, tá certo? E aí, como exemplo, então, né, as reações, enfim, que usamos ainda há pouco, né? A água produzida a partir de hidrogênio e oxigênio e a combustão do metano. Né? Perceba-se que os valores calculados utilizando a entalpia de formação, né, concordam, né, perfeitamente, né, com os valores experimentais. Tá certo? Enfim, ΔH da reação, somatório, ΔH de formação dos produtos, menos somatório ΔH de formação dos reagentes, ΔH de formação, você vai encontrar aí pelos handbooks, etc. Né? Os livros também costumam trazer como apêndice lá no final o ΔH de formação para uma série de substâncias e, enfim, os valores de entalpia de reação que você vai calcular utilizando os valores de ΔH de formação são muito mais confiáveis, né, por certo, do que os valores calculados utilizando entalpias médias de ligação, tá certo? Bom, por fim, então, né, enfim, falando ainda do cálculo da entalpia de reação, nós podemos calcular a entalpia de reação utilizando entalpias de combinação de átomos. Né? Então, por exemplo, se nós tomarmos amônia e, a partir da amônia no estado gasoso, né? Enfim, rompermos aí todas as ligações e obtivermos um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio no estado gasoso, essa é a chamada entalpia de atomização.
Já se nós combinamos um átomo de nitrogênio no estado gasoso com 3 átomos de hidrogênio no estado gasoso formando amônia, né, essa é a entalpia de combinação de átomos. Né? Enfim, enquanto a entalpia de atomização é endotérmica, a entalpia de combinação de átomos é exotérmica. Né? Bom, e nós podemos então utilizar, né, as entalpias de combinação de átomos para calcularmos o ΔH das reações, tá certo? Vamos em frente aí, teremos exemplos aí na sequência. Bom, enquanto valores médios de entalpia de ligação e também valores de entalpia de formação, né, muito comum você encontrar nos livros de Química Geral, de Química Inorgânica, de Fisicoquímica, né? Lá no final os livros têm um apêndice que você vai ter ΔH de formação para uma série de substâncias, você vai ter um capítulo ali referente à termodinâmica, termoquímica e tal. Enfim, parte ali das tabelas com entalpias médias de formação, etc. Já as entalpias de combinação de átomos, né, você não costuma encontrar, né, nem em livros de Química Geral, nem em livros de Química Inorgânica, nem mesmo em textos de Fisicoquímica. Mas, por exemplo, um livro de Química Geral, no qual você encontra lá no final, né, como apêndice, entalpias de combinação de átomos para uma série de substâncias, é esse livro aí, Química, Estrutura e Dinâmica, né? Spencer, Bodner e Heikard são os autores, né? Essa capa aí no caso é da 5ª edição. Esse livro foi traduzido para o português pela LTC, Livros Técnicos e Científicos. Não sei se é a edição mais recente em português, se ainda é a terceira, mas enfim, a edição que houvera sido traduzida para o português era a 3ª edição. Então esse livro, sim, foi traduzido para o português. Não sei se a 4ª e a 5ª edições foram traduzidas, mas a 3ª edição foi, né? Inclusive eu tenho um exemplar da 3ª edição. Enfim, e nesse livro então você encontra tabelas, né, bastante extensas, né, para um grande número de substâncias, tabelas então de entalpia de combinação de átomos, tá certo? Fica aí a informação. Bom, o slide ficou um pouquinho carregado, né, de texto e tal, né, não é o que manda a boa didática, mas enfim, como é uma coisa para se parar aí o vídeo e ler, né, eu carreguei um pouquinho mais de texto, porque achei que valia a pena, né, porque a entalpia de combinação de átomos realmente não é algo que se costuma encontrar aí pelos livros em geral, né? Bom, a proposição então é que essas entalpias de combinação de átomos substituam, né, as entalpias de formação. Né? Bom, as entalpias de formação, né? Se você pegar aí tabelas de entalpias de formação para substâncias diversas, você perceberá que elas tanto podem ser endotérmicas quanto exotérmicas, né? Enfim. E no caso da entalpia de combinação de átomos, quer dizer, a imagem mental que se forma da reação, né, é bastante simples. Né? Aquela entalpia de atomização, eu estou rompendo ali ligações e saindo ali por exemplo, no caso, o exemplo que tivemos anteriormente, né, saindo da amônia no estado gasoso para um átomo de nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio no estado gasoso, a entalpia de atomização. Ou eu posso combinar um átomo de nitrogênio com 3 átomos de hidrogênio e formar então uma molécula de amônia no estado gasoso, seria a entalpia de combinação de átomos. Né? Mas o raciocínio é aquele mesmo lá de quando nós utilizamos entalpias médias de ligação para calcular entalpias de reação. O raciocínio é o mesmo no seguinte sentido. Né? Quando eu estou saindo de um composto para produzir os átomos, as entalpias são todas endotérmicas. Quando eu saio dos átomos para formar compostos, as entalpias são todas exotérmicas. Né? Bom, e aí algumas informações mais, não vamos ler tudo, né? Mas enfim, na abordagem da entalpia de formação, os estados padrão são os elementos em seus estados estáveis de agregação. Né? Essa construção coloca um outro conceito entre o aluno e a ideia de que as reações químicas liberam ou absorvem calor por meio da formação e quebra de ligações. Né? No caso, o autor está fazendo referência aí, enfim, né, a entalpia de combinação de átomos. Né? A principal força do método de combinação de átomos é o uso do poderoso modelo visual de reagentes sendo decompostos em átomos gasosos e, em seguida, recombinando-se para formar produtos. Né? Realmente, digamos, uma imagem mental
mais simples de se formar, né? Eu tomo ali os reagentes, decomponho os reagentes nos seus átomos constituintes e depois recombino esses átomos para formar os produtos. Dos reagentes para os átomos livres, entalpia de atomização, dos átomos livres recombinados para formar, dos reagentes para os átomos livres, entalpia de atomização, e dos átomos livres combinados para formar os produtos, entalpia de combinação de átomos. Né? Dos reagentes para os átomos livres, os valores são todos endotérmicos, e dos átomos livres para os produtos, os valores são todos exotérmicos, e é claro que a diferença aí é que vai dizer, né, se afinal a reação é endo ou exotérmica. Mas como imagem mental, em essência é isso, né, que se está a dizer, como imagem mental, né, da ocorrência aí da reação, fica muito mais simples, né? Eu decomponho os reagentes nos seus átomos constituintes e depois recombino esses átomos para formar os produtos. E, da mesma forma que utilizando valores de entalpias de formação, os valores de entalpia de reação que nós calculamos são valores confiáveis, né? Concordantes com os valores experimentais, etc. Os valores utilizados, os valores de entalpia de reação calculados utilizando entalpias de combinação de átomos, são também valores bastante confiáveis, inclusive como o autor propõe, quer dizer, na verdade seria mais prático utilizar entalpias de combinação de átomos em substituição, né, às entalpias de formação, tá certo? Mas enfim, entalpias de combinação de átomos é uma maneira bastante confiável de você calcular entalpias de reação, né, obtendo valores confiáveis, fidedignos, excelentemente concordantes, né, com os valores experimentais, tá certo? E por último, então, aqui um exemplo, né? Eu tinha falado exemplos antes, falei no plural, mas enfim, será um exemplo apenas, que é o que basta, né? Qualquer outra reação, o raciocínio seria exatamente análogo, né? Então ficamos de novo, né, com 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água, tudo tanto reagente quanto produto no estado gasoso. O ΔH da reação nós sabemos que é exotérmico, né, enfim, menos 483,6 kJ por mol. Então, ΔH de combinação de átomos do hidrogênio, da água e do oxigênio, todos no estado gasoso, né, estão aí postos, né, saíram justamente da tabela daquele livro, né, que eu mencionei anteriormente. Então, o ΔH da reação é o somatório da entalpia de combinação de átomos dos produtos menos o somatório da entalpia de combinação de átomos dos reagentes. Perceba-se que o valor que nós calculamos é menos 483,64 kJ por mol, enfim, absolutamente concordante, né, com o valor experimental, tá certo? E perceba-se que nós não temos aquela, eu não vou chamar de dificuldade, mas nós não precisamos que nos recordar, como no caso da entalpia de formação, por exemplo, né, que a entalpia de formação, né, dos elementos no seu estado mais estável, nas condições padrão e tal, por definição é zero, né? Isso nós precisamos fazer isso lá anteriormente, quando calculamos o ΔH para essa mesma reação, utilizando valores de ΔH de formação, né? Mas aqui no caso, perceba-se que, né, para H2 gasoso, para O2 gasoso, a entalpia de combinação de átomos, evidentemente, não pode ser zero, não tem como, né? Enfim. E é simplesmente o ΔH da reação, é o somatório da entalpia de combinação de átomos dos produtos, menos o somatório da entalpia de combinação de átomos dos reagentes, né? E aí saberemos, né, se a reação é endotérmica ou exotérmica, inclusive qual o valor, né, em módulo aí da entalpia, e enfim, valores que concordam excelentemente com os valores experimentais. Então, é uma maneira bastante confiável, né? Utilizar valores de entalpia de combinação de átomos é uma maneira bastante confiável de calcular entalpias de reação, tão confiável quanto, né, os valores de ΔH de formação, diferentemente do cálculo efetuado utilizando valores médios de entalpia de ligação, né, que tem aquelas discrepâncias, porque, enfim, os valores de entalpia de ligação são valores médios e tal, né? Enfim, a explicação já foi dada. Então é tão confiável quanto utilizar ΔH de formação, mas com a vantagem que como imagem mental é muito mais simples, né? Os reagentes são reduzidos, digamos assim, a átomos, e esse conjunto de átomos então é combinado para formar os produtos, né? Como imagem mental da reação é muito mais simples, né? E tudo que eu preciso é uma tabela, enfim, que me forneça, claro, né,
as entalpias de combinação de átomos para, enfim, as diferentes substâncias, tá certo? E esse livro que eu mencionei ainda há pouco, né? É um livro de química geral, inclusive, né? Mas é um livro, digamos, um pouco diferente de outros livros, nesse sentido, um livro melhor, um livro um tanto inovador, né? E enquanto muitos textos de química inorgânica e de fisicoquímica, né? Mesmo de fisicoquímica, não trazem, não falam, né? Entalpia de combinação de átomos e não trazem tabelas, né? Com valores, enfim. Esse texto de química geral, né? Enfim, de química básica, traz, enfim, essa, chamemos assim, novidade, né? E, inclusive, traz no seu apêndice tabelas bastante completas aí com entalpias de combinação de átomos para um grande número de substâncias, tá certo? Enfim, encerramos aqui então a nossa pequena aula, né? Enfim, propagandeando aí na entalpia de combinação de átomos como, né? Enfim, um excelente caminho para calcular as entalpias de reação, tá certo? Muito obrigado então e até a nossa próxima aula.